Ela saiu de casa em um dia comum, sem imaginar que em pouco tempo teria sua vida virada de ponta cabeça, de uma forma cruel, desumana e impossível de esquecer. Tainara Santos, uma jovem de 31 anos, foi atropelada, arrastada por mais de 1 quilômetro e deixada entre a vida e a morte em plena marginal Tietê. Uma cena tão brutal que paralisou o país e que levanta uma pergunta que ninguém quer fazer, mas todos precisam ouvir. Como alguém consegue transformar ciúme, raiva e posse em tamanha violência? Hoje você vai entender cada detalhe dessa história, desde os instantes de terror até os bastidores da investigação que revelou contradições, fugas e mentiras. Prepare-se, este não é apenas um caso, é um alerta e pode salvar vidas. Ela não imaginava, ninguém imaginaria. Tainara Santos, 31 anos, acordou naquele sábado como em qualquer outro dia. Caminhou pela marginal Tietê, respirando o ar da manhã, sem saber que estava prestes a viver um dos episódios mais brutais e revoltantes que o Brasil viu em 2025. Mas o que parecia mais um dia comum virou pesadelo. Por volta das 7 da manhã, um carro surge em alta velocidade. Dentro dele, Douglas Alves da Silva, 26 anos. Um homem que, segundo a polícia e testemunhas, não agiu por acidente. Agiu por raiva, por ciúmes, por obsessão. Em poucos segundos, tudo mudou. Tainara é atingida em cheio. O impacto joga seu corpo para baixo do veículo. E o que acontece depois choca até quem está acostumado a lidar com violência todos os dias. Ela não cai, ela não rola. Ela fica presa embaixo do carro. E o motorista não para. O veículo segue por mais de 1 quilômetro, arrastando a jovem pela pista. Motoristas gritam, buzinam, desesperados, tentando que o carro pare. Uma cena que ninguém consegue esquecer. Quando finalmente o veículo é abandonado, Tainara é encontrada em estado gravíssimo. Ferida, mutilada, lutando pela própria vida. Ambas as pernas precisaram ser amputadas para que os médicos conseguissem mantê-la viva. Uma decisão dura, mas necessária. Logo nos primeiros depoimentos, algo chama atenção. As versões não batem. Douglas diz que não conhecia a Tainara. Diz que foi um erro, diz que estava no calor de uma discussão, mas o próprio amigo que estava no carro com ele contradiz tudo. Diz que Douglas conhecia sim. Diz que estavam transtornados. Diz que havia ciúmes e que a intenção não era fugir de nada, era ir até ela. A polícia conclui, não foi acidente, foi tentativa de feminicídio com extrema violência. E há mais. Douglas tentou esconder o carro com a ajuda do ex-sogro e fugiu logo depois. Um comportamento que, segundo os investigadores, demonstra consciência do crime e tentativa de encobrir provas. Enquanto isso, Tainara luta pela vida. No hospital, a família vive dias de angústia e esperança. Tainara passou por múltiplas cirurgias, esteve em coma induzido, lutou contra infecções, dores e choques. Mas ela é forte, forte como poucas pessoas são capazes de ser. Dias depois, os médicos confirmam que ela já respira sem aparelhos, que reage a estímulos e que está lutando com tudo que tem. Enquanto isso, amigos e parentes fazem apelos por justiça e denunciam até golpes virtuais como vaquinhas falsas usando o nome dela. Um sofrimento que parece não ter fim. O país reage. As imagens do arrastamento circulam rapidamente. A revolta explode nas redes sociais. Jornais, rádios, TVs, todos falam de Tainara. Autoridades afirmam estar chocadas. Especialistas alertam. Este caso não é exceção. É reflexo de uma violência que cresce silenciosa, dentro de relações marcadas por controle, ciúme e ameaças. E agora? Agora, o Brasil acompanha a recuperação de uma mulher que, mesmo destruída por fora, mostra uma força que impressiona e espera pela condenação de um homem que, segundo as investigações, transformou seu carro em arma e sua obsessão em tragédia. Mas quem é Tainara Souza Santos? 31 anos, morava em São Paulo, trabalhava fazendo bicos, vivia com dificuldades financeiras, segundo amigos e familiares. Conhecida por ser carinhosa e tranquila, tinha um histórico de relacionamento conturbado com Douglas Alves da Silva, o agressor. E quem é esse agressor? Douglas Alves da Silva tem 26 anos. Foi preso no dia seguinte ao crime.
É apontado como ex-companheiro de Tainara. Estava com um amigo no carro no momento do atropelamento. Ele afirmou à polícia que não conhecia Tainara, que foi um acidente durante uma discussão, que não percebeu que havia alguém preso embaixo do carro. Mas a versão das testemunhas, o amigo que estava no carro desmente Douglas. Diz que ele estava transtornado, que sabia quem era a vítima, que houve motivação por ciúmes e conflito prévio. A polícia considera a versão do agressor cheia de contradições. Mas o que diz a investigação? A Polícia Civil classificou o crime como tentativa de feminicídio, praticado com extrema violência, com intenção clara de matar, sem chance de defesa para a vítima. Outros elementos que agravam a situação. Douglas fugiu após o crime, tentou esconder o carro com a ajuda do ex-sogro, não prestou socorro, deixou a vítima agonizando na via. Reforça a tese de crime intencional. Amigos afirmam que ela não tinha quase nada e que a vida ficou ainda mais difícil após o crime. O caso ganhou enorme dimensão nacional por 3 motivos: a brutalidade incomum do crime, imagens e relatos fortíssimos que chocaram o país e o aumento de casos de feminicídio no Brasil. Autoridades da segurança pública afirmaram estar chocados e prometeram prioridade ao caso. Tainara continua hospitalizada, ainda em recuperação. O estado continua grave, porém estável. Ela responde a estímulos, respira sem aparelhos, luta pela vida e está iniciando um processo de reabilitação que será muito complexo. Douglas segue preso, responde por tentativa de feminicídio. A investigação segue reunindo provas para o Ministério Público. O processo pode resultar em pena elevada devido às agravantes. A história de Tainara simboliza o impacto mortal do ciúme e da violência doméstica. A realidade de muitas mulheres que vivem com medo. A necessidade urgente de políticas de proteção. A crueldade extrema de alguns crimes motivados por possessividade. É um caso que move o país. Pela dor, pela revolta e pela força de uma mulher que, apesar de tudo, segue viva. Com base no que foi publicado até agora, os detalhes sobre a relação entre Tainara Souza e Douglas Alves da Silva ainda são bastante limitados. Testemunhas disseram que Tainara e Douglas se conheciam antes do atropelamento, ou seja, não se trataria de um estranho qualquer. Segundo essas versões, havia um histórico de convivência ou de relacionamento. O amigo que estava no carro com Douglas no momento do crime afirma que o autor estava transtornado e sugere que o ato teria sido motivado por ciúmes, levantando a hipótese de que havia uma relação sentimental ou afetiva entre eles, com conflitos prévios. A investigação da polícia considera o crime como tentativa de feminicídio, e esse enquadramento geralmente se aplica em casos onde há relação íntima ou de afeto, o que indica que autoridades têm indícios de que Tainara e Douglas mantinham algum tipo de vínculo. Não há declaração pública confiável confirmando se eles eram namorados, ex-namorados, casados ou simplesmente conhecidos. Reportagens e fontes de imprensa evitam usar termos definitivos sobre o tipo de relação. Não há dados públicos detalhados sobre a duração desse suposto relacionamento. Há silêncio sobre há quanto tempo se conheciam, há quanto tempo conviviam ou se até mesmo moravam juntos. Também não há acesso público a mensagens, fotos, conversas ou provas que demonstrem de verificável o grau de intimidade entre eles. Informações pessoais e médicas da vítima ou do suspeito, como histórico de relacionamento, brigas anteriores, denúncias, não foram divulgados para preservar a privacidade e a integridade da investigação. Por se tratar de um caso grave de violência e em investigação judicial, há um cuidado de autoridades e imprensa para não expor dados sensíveis, proteger a vítima e evitar pré-julgamentos. Muitas declarações sobre o relacionamento vêm de testemunhas, o que significa que podem haver versões divergentes. Até que o processo avance, documentos oficiais, laudos, sentença, não há como confirmar todos os detalhes com segurança. A própria família da vítima, para evitar exposição excessiva, prefere manter descrição sobre o passado pessoal de Tainara. Há indícios fortes de que Tainara e Douglas se conheciam e tinham algum tipo de vínculo, mais que um mero acaso. Há indícios de conflito ou ciúme, segundo testemunhas, o que sugere que a relação envolvia sentimentos, emoções ou expectativas, fatores que frequentemente estão presentes em relacionamentos abusivos. Mas não há confirmação pública nem detalhes oficiais que definam com clareza o tipo de relação, o tempo ou o nível de intimidade entre eles. Tainara é mãe de 2 filhos, um menino de cerca de 12 anos e uma menina de cerca de 7 anos.
Os filhos ainda não sabem todos os detalhes do que aconteceu com a mãe. A família declarou que está se preparando para contar a eles sobre o crime e as consequências, como a amputação das pernas. A família está protegendo as crianças da exposição pública e evitando que informações sensíveis sejam divulgadas nas redes. Além disso, a família alertou sobre vaquinhas falsas e golpes que usam o nome de Tainara, conselho importante para evitar doações em páginas não oficiais. As crianças ainda não receberam a versão completa do que ocorreu. Os parentes preferem primeiro se organizar emocionalmente para depois explicar o fato às crianças de forma cuidadosa. Tainara já respira sem ajuda de aparelhos. Ou seja, os médicos conseguiram retirá-la da ventilação mecânica, o que indica melhora em termos de função respiratória. Ela responde a estímulos e seu quadro, embora grave, apresenta sinais de recuperação, o que traz esperança à família. Apesar da evolução, Tainara sofreu levavíssimas com amputação das pernas, e o processo de recuperação física e psicológica será longo, com múltiplas cirurgias, fisioterapia e reabilitação. Não há informações confiáveis públicas sobre mobilidade, prognóstico a longo prazo, sequelas exatas ou a data prevista da alta hospitalar. A família e os médicos têm mantido certo sigilo, por respeito à privacidade e à complexidade do caso, o que dificulta saber com precisão como ela está agora em termos funcionais e emocionais. Às vezes, a vida nos obriga a olhar de frente para aquilo que tentamos ignorar, a violência que cresce silenciosa, escondida dentro de relações que deveriam ser lugar de cuidado e não de medo. O caso de Tainara não é apenas uma tragédia, é um grito. Um grito que ecoa por todas as mulheres que já foram subestimadas, desacreditadas, silenciadas. Por todas que sentiram o perigo nas entrelinhas, mas seguiram acreditando que ninguém seria capaz de tanta crueldade. Tainara lutou pela própria vida de uma forma que nenhum ser humano deveria precisar lutar. E enquanto o país assistia perplexo ao horror que ela enfrentou, algo maior se revelava. O quanto ainda somos frágeis diante da banalização da violência. O quanto o ciúme doentio, a posse e o ego ferido continuam tirando vidas ou destruindo futuros. Mas no meio do caos, existe uma luz que insiste em não morrer. Tainara respira, resiste, luta. E cada batida do coração dela é uma denúncia contra tudo que tentaram tirar. Seu corpo, sua história, seu direito de existir. Sua sobrevivência é um lembrete de que a vida é mais teimosa que a maldade. E que nenhuma mulher deveria ser lembrada pelo sofrimento que enfrentou, e sim pela força que carrega. Que o nome dela não seja transformado apenas em manchete, mas em mudança. Que cada pessoa que ouvir essa história entenda que violência não começa no dia do crime. Começa nos pequenos sinais, nas falas que ferem, no controle disfarçado de amor. E que se um caso tão brutal ainda não nos acorda, talvez nada mais acorde. Por Tainara, pelas que sobreviveram, pelas que não sobreviveram, que a gente aprenda a tempo, que a gente proteja antes que aconteça, e que nenhuma mulher precise nunca mais lutar pela vida do jeito que ela lutou e está lutando. E agora, quando a gente respira fundo depois de ouvir tudo isso, fica uma pergunta que não dá para fugir. Até quando? Até quando vamos permitir que histórias como a da Tainara se repitam diante dos nossos olhos? Como se fossem apenas mais uma notícia, mais um caso, mais um número na estatística fria que ninguém quer encarar. A verdade é que cada vítima tem um nome, um sorriso, uma família que espera, uma vida inteira pela frente. E quando a violência arranca isso de alguém, ela arranca um pedaço de todos nós. O Brasil está chorando por Tainara, mas o choro dela ecoa por milhares de mulheres que nunca tiveram voz, que nunca tiveram chance, que nunca tiveram socorro. Se você chegou até aqui, eu te peço, não deixe essa história morrer. Não deixe que a dor dela seja apenas um impacto momentâneo. Leve essa reflexão para dentro da sua casa, para dentro dos seus relacionamentos, para os seus amigos, para as mulheres que você conhece. Observe os sinais, rompa o silêncio, ofereça ajuda, denuncie e, principalmente, acredite na dor de uma mulher quando ela diz que tem medo. Porque a violência não começa no dia do crime, começa bem antes. Começa no desrespeito, na humilhação, no controle, no ciúme disfarçado de amor, na ameaça sutil. Começa no lugar onde ninguém está vendo e termina onde o país inteiro assiste, horrorizado, tarde demais. Que a luta da Tainara não seja em vão, que o sofrimento dela desperte em nós a coragem de agir. Que cada lágrima derramada hoje seja a semente de mudança amanhã.
e que enquanto ela luta pela própria vida, a gente lute por todas as outras que ainda podem ser salvas. Por ela, por todas, pela vida, pela coragem, pela consciência que, dessa vez, precisa virar ação. E quando a gente termina de contar essa história, fica impossível não sentir um peso no peito. O que aconteceu com Tainara não é só uma tragédia. É um lembrete cruel de como a vida pode ser arrancada da gente em segundos, enquanto o mundo segue como se nada tivesse acontecido. Mas que essa dor não seja em vão. Que o nome dela não seja esquecido. Quando o vídeo acabar, quando a tela escurecer, quando a notícia deixar de ser manchete, Tainara merece mais do que isso. Ela merece justiça, respeito, memória e merece que a história dela gere mudança. Então, se você está me ouvindo agora, leve isso com você. Violência contra a mulher não é exagero, não é drama, não é invenção. É real, é urgente, é mortal. E todos nós temos um papel: ouvir, acreditar, apoiar, denunciar, estender a mão antes que o pior aconteça. Que a luta dela continue viva em cada um de nós. E que onde quer que Tainara esteja neste momento da batalha, ela sinta que não está sozinha. A gente segue daqui, lutando por ela e por todas que ainda podem ser salvas. Obrigada por assistir. Se inscrevam no canal e ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Cuidem das mulheres que vocês amam. E se puder, seja a voz que interrompe um ciclo antes que ele destrua outra vida.